paz seja com todos em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que estamos gravando para a honra e glória do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é a missão de Cristo aqui na Terra. Esse é o tema da mensagem de Cristo. Com base na palavra de Deus, iremos fazer aqui a leitura inicial aqui, que nos diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Deus seja louvado em nome de Jesus. Então, queridos amigos, irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, nos tempos bíblicos, principalmente lá nos dias de Moisés, o grande servo de Deus, aconteceu que naqueles dias, diz a palavra do Senhor, que o povo de Deus pecou contra o Senhor Deus, e o Senhor fez com que surgissem muitas serpentes abrasadoras, e muitas pessoas foram mordidas por aquelas serpentes, e muitos também morreram, a consequência dos seus pecados. Mas pela graça de Deus, o Senhor teve misericórdia de todos e ordenou que o seu servo Moisés fabricasse uma serpente de bronze e colocasse em uma determinada altura, para que todos pudessem olhar para aquela serpente e fosse salvo da mordidura, do veneno da serpente. E a palavra de Deus nos diz que Moisés, segundo as instruções divinas, fez a serpente e colocou em uma arte, uma altura, para que todos pudessem ver a serpente e fosse curado. Porém, alguns daqueles que viviam naquele momento ali crítico da história e estavam sofrendo a consequência da rebelião, da desobediência à palavra de Deus, não queria obedecer a palavra do Senhor e preferia morrer, mas não queria olhar para a serpente de bronze para que fosse salvo. Entretanto, todos aqueles que olhavam com fé para aquela serpente, eles eram curados instantaneamente. Então, como diz aqui a palavra de Deus, o próprio Senhor referindo a essa profecia, a esse incidente que ocorreu nos dias de Moisés, ele diz: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Deus seja louvado. Então, a semelhança daquelas pessoas que foram mordidas pela serpente, mas não queriam olhar para Cristo, e também a semelhança daquelas pessoas que muitos tiveram a oportunidade de olhar para a serpente e ser salva, hoje é em nossos dias. Cristo, ele cumpriu fielmente a grande tarefa. A missão de Cristo aqui na Terra veio para salvar os seres humanos. Mas, além dele morrer, Cristo ele está agora concluindo o trabalho em prol da salvação de todo ser humano. Mas é necessário que todos aquele que nele crê, como diz a palavra de Deus, creia verdadeiramente em sua palavra, creia que Jesus Cristo fez o grande sacrifício por toda a humanidade. Isso é indispensável para qualquer pessoa que queira ser salvo por Cristo Jesus, que queira obter a vida eterna, como essa grande promessa da palavra de Deus, que foi feita pelo próprio Salvador, no próximo texto que nós iremos ler em nome do Senhor, possa se cumprir fielmente na vida dessa pessoa, de cada um daqueles que irão ouvir
a santa palavra de Deus posteriormente. É um versículo bastante conhecido e conhecido por muitos, capítulo 3:16 do Evangelho de João, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus seja louvado. Então vemos aqui que a grande missão de Cristo aqui nesse planeta foi para salvar os seres humanos. Mas veja só que a palavra de Deus nos fala claramente que é necessário que nós creia em Cristo Jesus. Creia na sua palavra, no grande sacrifício feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Se a pessoa não crê, aí já fica contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Então muitos querem herdar a vida eterna, alcançar as promessas da palavra de Deus, mas não estão dispostos ou dispostas a crer na Escritura Sagrada. Muitas das vezes esse livro sagrado é ridicularizado, desprezado por muitos. Mas os ensinamentos da palavra de Deus nos mostram que nós temos que crer na palavra de Deus, crer em Cristo Jesus. E aí continua o versículo dizendo: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então vemos aqui que Deus, o Pai, enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, não para que julgasse o mundo, as pessoas, inicialmente, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esta é a palavra de Deus nos falando da grande missão de Cristo aqui na Terra. E o único meio de podermos ser salvos através de Cristo é crendo em sua palavra, crendo em Cristo Jesus. E ele, como já fez o grande sacrifício pela humanidade, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente por todos, pagando o grande preço da transgressão que todos nós tínhamos cometido. Diz mais aqui a palavra do Senhor: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Então veja aqui que o mesmo versículo nos fala de julgamento. O julgamento é este, que a luz, o conhecimento da verdade, a própria verdade em pessoa, a pessoa de Jesus Cristo esteve no mundo para testificar da verdade, para dar exemplo da verdade. E ninguém mais do que a pessoa de Jesus Cristo foi capaz de dar bons exemplos de toda a verdade para toda a humanidade. Então diz aqui que os homens eles amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, naqueles tempos não é diferente de hoje. Os homens eles amaram mais as trevas. Quando a palavra de Deus fala treva, está se referindo à mentira, à injustiça, a todo tipo de maldade. Então naqueles tempos os homens preferiram as trevas, a mentira. Jesus Cristo ele falava a verdade, ele era e é a verdade em pessoa, mas nem todos em seu tempo receberam Jesus como o Salvador, aceitaram a sua palavra. Mas mesmo assim o Senhor deu a oportunidade para que posteriormente eles pudessem se arrepender das suas atitudes, dos seus pecados e crer na palavra de Deus conforme está escrito. Continuando a leitura, eles, falando dos pregadores lá do tempo de Cristo, se admiravam da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7:29. Os fariseus notavam a vasta diferença entre a sua maneira de instruir e a de Cristo. Viu que a majestade,
a pureza e beleza da verdade, com sua profunda e branda influência, estava tomando posse de muitos espíritos. Então, os pregadores do templo do Senhor Jesus, da sua época, eles notavam a vasta diferença que existia dos seus ensinamentos para os ensinamentos de Cristo, pois o Senhor Jesus ele pregava com amor, ele pregava como quem tem autoridade, não como os demais, diz a palavra de Deus. O divino amor do Salvador, sua ternura, para ele atraiu os homens. Então este foi o método usado pelo Salvador Jesus, o amor, a ternura, e esse foi a maneira como ele trabalhou em favor da humanidade. No Monte Jesus estava de perto sendo observado por espias, e ao desdobrar ele os princípios da justiça, os fariseus fizeram com que se murmurasse que seus ensinos estavam em oposição aos preceitos que Deus dera no Sinai. Então veja só a dificuldade que o Salvador enfrentou. Veio para trazer paz, felicidade, vida eterna, oportunidade para todos, mas era contestado, era vigiado por muitas pessoas com más intenções, e dessa forma eles dificultavam o trabalho de Cristo, diz a palavra de Deus. O Salvador nada dissera para abalar a fé na religião e nas instituições que haviam sido dadas por intermédio de Moisés, pois todo raio de luz que o grande guia de Israel comunicara a seu povo fora recebido de Cristo. Então Jesus jamais ele ia contradizer os ensinamentos dos profetas da Escritura Sagrada, pois ele mesmo foi quem deu todas as instruções relativas às leis, não somente a lei moral, lei cerimonial, e, enfim, todas as leis para que o povo de Israel vivesse, não somente ele, mas todas as pessoas pudessem ser guiadas, ser regidas pelas leis do Senhor, pois essas são leis justas e boas, como diz a palavra de Deus. E aqui diz aqui que todo raio de luz que o grande guia de Israel comunicara ao seu povo fora recebido de Cristo, ou seja, Moisés ele recebia diretamente de Cristo e repassava para o povo. Essa era a maneira como a comunicação era feita. Conquanto muitos digam em seu coração que ele viera para anular a lei, Jesus, com inequívoca linguagem, revela sua atitude para com os estatutos divinos. Então, naqueles dias e hoje, principalmente hoje atualmente, muitos dizem, não somente em seus corações, mas falar claramente que Jesus veio mudar a lei, que Jesus lá na sua morte aboliu a lei. Mas Jesus falou o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. É o Criador dos homens, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio por amar os preceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus Cristo, o Filho de Deus, fala com clareza, com autoridade, que ele tinha vindo naqueles tempos, não com essa intenção de destruir a lei ou os profetas. Não era para ninguém pensar, imaginar tal coisa, pois ele veio para cumprir as profecias relativas ao primeiro advento de Cristo. Tudo que estava relacionado com o primeiro advento, ele veio para cumprir. Então foi isso. Jamais destruir ou deixar de observar a lei divina, pois ele mesmo foi quem criou e observou e obedeceu toda a lei, dando-nos o exemplo que, como homem, podemos ser guiados pelo Espírito Santo e, por intermédio do Espírito Santo, guardar fielmente a lei de Deus pela graça de Deus. Deus
seja louvado e que nos dê força e sabedoria para cumprir a sua santa palavra.